pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula, mais uma aulinha de física. Hoje o nosso tema vai ser sobre fenômenos ondulatórios, um dos temas mais importantes para a prova do Enem. Tema que é muito recorrente, todo ano está presente nas provas, todo ano tem pelo menos uma questãozinha falando sobre fenômenos ondulatórios. E na aula de hoje a gente vai falar sobre todos esses fenômenos ondulatórios e fazer várias questões para deixar esse conteúdo bem fixo na nossa mente, tá? Que é um conteúdo que é muito importante, você não pode ir para a prova sem estar sabendo, beleza? Então vamos embora, que a gente já vai começar a falar sobre fenômenos ondulatórios, tá bom? Simbora! Galera, para começar, quais são os fenômenos ondulatórios que eu vou ter aqui? Fenômenos ondulatórios que a gente vai ter são reflexão, refração, interferência, difração, ressonância e polarização. São basicamente esses fenômenos aqui que a gente vai estudar, beleza? São basicamente esses os fenômenos que a gente vai focar, a gente vai estudar, beleza? Então a ideia é que na aula eu consiga ir um por um, explicando com detalhes, tudinho, para que a gente vá assimilando cada um deles, beleza? E entendendo a relação até entre eles. Muitas vezes a gente vai ver relação entre esses fenômenos também. Antes da gente falar dos fenômenos ondulatórios, a gente tem que entender duas coisinhas. Coisas que eu vou falar muito aqui. Eu vou falar muito sobre frente de onda, raio de onda, tá certo? Eu vou falar muito sobre a questão de estar em fase e em oposição de fase, tá? As fases de uma onda. Então é importante que a gente entenda esses dois conceitos inicialmente para a gente poder dar continuidade, beleza? Então vamos lá. O primeiro conceito aqui é em relação às fases de uma onda. O que são as fases de uma onda? Veja, eu tenho aqui duas fontes sonoras, tá? Que vão causar uma perturbação aqui nessa região, beleza? Vai ter uma perturbação causada por essa fonte A, por essa fonte B e por essa fonte C. O que eu quero que você perceba é o seguinte, ó, é que no primeiro momento, saindo da fonte A eu tenho uma crista, saindo da fonte B eu também tenho uma crista, mas saindo da fonte C eu tenho um vale. Então aqui, ó, crista, crista, vale. Aí depois fica vale, vale, crista. Crista, crista, vale. Vale, vale, crista. O que seria estar em fase? Estar em fase é quando aqui, ó, eu tenho uma coincidência de cristas. O que seria oposição de fase? É quando, no momento que eu tenho no momento que eu tenho uma crista, na outra onda eu tenho um vale. Então, ó, crista, crista, a gente chama isso de em fase, tá? Concordância de fase. Crista, vale, eu chamo oposição de vale. Oposição de fase, tá? Crista, vale, eu chamo oposição de fase. Quem é que vai estar em fase? Quem está em fase é A e B. A e B estão em fase. Quem é que está em oposição de fase? Quem está em oposição de fase seria A e C, mas também B e C. Então, quem está em fase é A e B, e quem está em oposição de fase? A e C e B e C. Ok? Deu para entender o conceito do que é estar em fase e o que é estar em oposição de fase? Vamos entender agora o conceito de raio de onda e frente de onda, beleza? Imagina que eu tenho aqui uma superfície d'água, tenho água, tá? E eu vou soltar uma pedrinha nessa superfície da água. A gente sabe que vai ter uma propagação de uma onda bidimensional, beleza? Em duas direções. E essa propagação, no momento que a pedrinha cai, eu crio uma perturbação e essa perturbação vai se propagando. Essa primeira perturbação, eu chamo ela de frente de onda,
que é o conjunto de pontos que vão ser atingidos pela onda, beleza? Esse conjunto de pontos atingido pela onda eu chamo de frente de onda. E o que é que vai ser o raio de onda? O raio de onda ele indica a orientação da frente de onda, para onde a frente de onda está se movimentando, beleza? Então a gente sabe que quando a pedrinha bate na água, a onda ela vai se propagar numa direção radial. Então, ó, a minha frente de onda ela seria assim, ó. E essas seriam as indicações dos meus raios de onda, tá? Indicando para onde essas frentes de onda estão se movimentando, beleza? Agora, se ao invés de eu pegar uma pedrinha e soltar, eu pegar uma régua e começar a mexer ela na água. Uma régua. A partir do momento que eu começo a pegar uma régua e vibrar ela dentro d'água, eu vou fazer o quê? Eu vou gerar uma perturbação ali e eu vou ter ondas se propagando dessa forma aqui, ó. A primeira perturbação, segunda perturbação e assim vai passando, né? Eu gerei uma perturbação, aí ela vai se propagando e eu vou gerando mais perturbações. Para onde seria a minha frente de onda? Depende para onde a onda está indo. Se eu estiver dizendo que ela está indo para a direita, o meu raio de onda seria para cá, ó, indicando a movimentação dessas frentes de onda, beleza? Tá, entendi isso. Mas eu quero que vocês entendam um negócio chamado princípio de Huygens, tá? Princípio de Huygens. O que seria esse princípio de Huygens? Ele está dizendo o seguinte, ó, que cada frente de onda aqui, cada novo ponto que eu tiver aqui, ele se comporta como uma nova fonte de onda, ou fonte secundária. Ou como assim cada ponto desse aqui se comporta como uma nova fonte secundária? Beleza, vamos pensar uma coisa. Se eu pegar aqui um pontinho, soltei uma pedrinha aqui, ela vai gerar essa onda, concorda? Agora, se eu soltar várias pedrinhas, elas vão gerar várias ondas desse tipo. Uma coisa que eu quero que tu perceba é o seguinte, é que uma barra, ela pode ser interpretada como um conjunto de várias pedrinhas. Como um conjunto de várias pedrinhas. Então, nesse ponto aqui, eu teria uma pedrinha, aqui uma pedrinha, outra pedrinha, outra pedrinha, outra pedrinha, outra pedrinha. E aqui, ó, o que é que eu quero que tu perceba é que cada ponto desse aqui é como se fosse uma nova fonte secundária. Uma nova fonte de onda. Então, ó, deixa eu ver aqui qual eu faço aqui. Eu vou fazer de laranjinha, pronto. Ó, esse primeiro pontinho aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, ó. O segundo pontinho. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Tu percebeu que cada pontinho desse aqui foi uma nova fonte de perturbação? E isso aqui, ó, se eu pegar aqui uma reta tangente a essas perturbações, é como se eu estivesse criando uma nova frente de onda, tá percebendo? Então, o que é que diz o princípio de Huygens? Que cada pontinho aqui, ele é fonte de uma nova onda, beleza? Então, se a gente já entendeu esse conceito de raio de onda e frente de onda, agora a gente vai entrar dentro dos fenômenos ondulatórios, tá? Que fenômenos ondulatórios são esses? O primeiro que a gente vai falar é o fenômeno da reflexão. O que seria o fenômeno da reflexão? O fenômeno da reflexão é quando a onda bate em um obstáculo e volta para o mesmo meio, tá? Então, veja só. Eu peguei aqui uma onda, uma frente de onda que está se propagando, tá vendo? Ela vai encontrar um obstáculo aqui e quando ela bater nesse obstáculo, ela vai ser refletida e vai voltar. Vamos supor que ela voltasse assim, ó. Assim que ela bateu, tá? Ou Hugo, e ela volta assim? Eu não sei. Pode voltar assim, também ela pode voltar de outra forma. Por que ela pode voltar assim, pode voltar de outra forma? Depende dessa extremidade aqui, tá? Depende desse meu anteparo. A gente chama isso aqui de anteparo. Depende do meu anteparo. Se esse anteparo for um anteparo fixo, ela volta assim. Ao contrário, tá vendo?
a gente diz que ela sofreu uma oposição de fase, porque ela chegou de um jeito e voltou de outro. Agora, se essa extremidade fosse móvel, não ocorreria essa oposição de fase. Como é mais fácil a gente visualizar? Com uma corda, por exemplo. Se eu pegar uma corda e prender ela numa extremidade e fazer com que ela oscile, olha o que vai acontecer quando ela bate numa extremidade fixa. Então, eu vou colocar aqui 2 anteparos. Aqui eu vou colocar um fixo. Deixa eu colocar mais para cá. Aqui eu vou colocar um anteparo fixo. E aqui eu vou colocar um anteparo móvel. Tá? Uma extremidade móvel. Aqui uma extremidade fixa e aqui uma extremidade móvel. Olha como vai ficar. Essa minha cordinha, ela tá presa aqui. Beleza? Aí eu vou fazer o pulso indo. Ele tá indo assim, ó. A perturbação, ela tá indo assim, ó. Beleza? Mesma coisa aqui embaixo. A minha perturbação, ela tá indo assim, ó. Certo? A perturbação indo aqui para a direita, indo aqui para a direita. Só que essa extremidade aqui, ela não está fixa, ela está móvel. Ou seja, ela não está totalmente presa, ela está como se fosse um livre aqui para subir e descer, tá certo? Ela está aqui como se estivesse livre para subir e descer. Beleza? Pronto. Aqui a extremidade está fixa, aqui a extremidade está móvel. A questão é o seguinte, ó. Quando essa onda ela vem aqui por cima, que ela encontra uma extremidade fixa, ela vai sofrer reflexão. E aí a onda vai voltar para o mesmo meio que ela está vindo. E aí quando ela volta, quando encontra uma extremidade fixa, ela volta assim, ó. Isso é aqui voltou. Quando ela encontrar uma extremidade imóvel, aí já vai ser diferente, ó. Ela volta aqui do mesmo jeito. Então você percebe que quando ela encontrou uma extremidade fixa, ela veio, bateu e voltou ao contrário, ó. Então, eu te pergunto, quando ela volta aqui ao contrário, ela está em fase ou em oposição de fase? Se ela veio de um jeito e voltou de outro, ela está em oposição de fase. Então, isso aqui, pessoal, seria oposição de fase. Aqui, você percebe que ela veio crista, bateu, refletiu e voltou crista. Então, aqui nesse ponto, ela está em fase. Tá certo? Uma coisa muito importante é que, se a reflexão é quando a onda encontra um obstáculo e volta pelo mesmo meio, e a gente sabe que a velocidade de uma onda, ela depende do meio, então ela vem com uma velocidade e volta com a mesma velocidade. Se não muda a velocidade, consequentemente não vão mudar frequência, porque a frequência ela depende da fonte emissora da onda, ou seja, de quem está balançando a corda. Então a frequência já não muda. E como a velocidade também não muda também o comprimento de onda. Então você percebe que todas as grandezas físicas aqui associadas a uma onda, elas não se alteram, beleza? Eu vou ter aqui velocidade, frequência e comprimento de onda não se alterando. Ou a amplitude ela altera, pode se alterar. A amplitude pode se alterar, tá? Porque no momento que ela colide aqui, ela pode perder energia. E a gente sabe que a amplitude de uma onda está associada à energia. Então pode ser que a amplitude diminua um pouquinho, tá certo? Pessoal, o que seria interferência? Ocorre quando duas ondas se encontram. Eu tenho uma onda vindo aqui para a direita e uma onda vindo aqui para a esquerda. Eu pergunto a vocês, essas ondas estão em fase ou em oposição de fase? Perfeito, essas duas ondas elas estão em fase, tá vendo? Então, ó, perceba que essa onda aqui, ela tem uma certa amplitude, que eu vou chamar aqui de A1, e essa outra tem uma certa amplitude, que eu vou chamar de A2. Então, quando essas ondas se encontram, vai ocorrer o que a gente chama de interferência.
E aí o que eu quero que você perceba é que como essas duas ondas elas estão em fase, crista com crista, você vai ter o quê? Uma soma dessas amplitudes, resultando numa onda de maior amplitude, beleza? Então, ó, quando eu somar essas duas, eu teria basicamente isso aqui, assim, ó. Quem seria essa amplitude aqui? Seria A1 mais A2, ok? Quando essas amplitudes se somam e a gente tem um aumento dessa amplitude, eu chamo isso aqui de interferência construtiva, já que eu tive uma soma das amplitudes. Quando eu tenho agora, no caso de baixo, uma onda indo para a direita e uma onda vindo para a esquerda, essas duas agora, elas estão em fase ou em oposição de fase? Perfeito, oposição de fase, exatamente. Aqui eu tenho uma amplitude que eu posso dizer que é menos A1. E aqui eu tenho uma amplitude que eu vou chamar de A2. Você vai perceber que aqui nesse caso, a amplitude resultante ela vai ser um pouco menor. Por quê? Porque a interferência que eu tenho aqui, ela é uma interferência do tipo destrutiva. Vai me dar uma amplitude menor. Então a onda, ela teria mais ou menos isso aqui, ó. E quem seria essa amplitude? A2 menos A1. Ok? Aqui eu vou ter uma diminuição da amplitude. Se essas duas ondas elas tivessem o mesmo módulo de amplitude, vamos supor que aqui eu tivesse 5 centímetros para cima e 5 centímetros para baixo, isso seria uma interferência totalmente destrutiva, tá? E aí a onda ela se cancelaria, ela anularia os seus efeitos, tá bom? Galera, uma coisa muito importante. Depois que as ondas se encontram e sofrem a interferência, cada uma segue o seu caminho, tá? É que nem você quando vai para uma festa que encontra um boizinho ou uma boizinha. Vocês estão vindo, se encontraram, ó, gostei, bonitinho, ó, bonitinha. Aí troca um número ali, aí rola uns beijinhos, não sei o quê. Gostei, foi legal. E depois cada um segue o seu caminho. É que nem as ondas aqui. Elas vêm, se encontram, sofrem interferência construtiva ou destrutiva, porque quando você encontra o boizinho lá na festa, pode ser que seja uma coisa boa, construtiva, ou pode ser que não seja muito bom, destrutiva. Mas depois que rola a interferência, cada um segue o seu caminho. Beleza? Então, agora que a gente já entendeu o conceito de interferência construtiva e de interferência destrutiva, a gente vai falar de uma coisa muito importante: interferência por diferença de caminho. Hugo, que bexiga é isso? Interferência por diferença de caminho. Eu vou te explicar. Eu vou te explicar o que é isso. Que é uma coisa muito importante, porque a maioria dos fenômenos que a gente vai falar agora, eles levam em consideração essa interferência por diferença de caminho. Eu tenho duas fontes de onda aqui. Essas fontes estão emitindo ondas, beleza? As duas emitiram aqui ao mesmo tempo. As duas emitiram aqui ao mesmo tempo, beleza? Então, ó, ao mesmo tempo, no primeiro momento aqui saiu o quê? Crista, aqui crista também. Depois vale e vale. Depois crista e crista. Depois vale e vale. Depois crista e crista. Depois vale e vale. Pessoal, eu pergunto a vocês uma coisa. Essas fontes aqui, elas estão em fase ou em oposição de fase? Em fase, perfeito. Perfeito, essas ondas, essas fontes estão em fase. Porque quando saiu crista, aqui era crista. Vale, vale. Crista, crista, vale, vale. Crista, crista, vale, vale. Então elas estão em fase, perfeito. Aí eu pergunto a vocês uma coisa. Nesse pontinho aqui, que eu posso chamar de ponto P. Nesse ponto P, qual é o tipo de interferência que eu vou ter?
uma interferência do tipo construtiva ou uma interferência do tipo destrutiva? Diz para mim. Construtiva. A interferência que eu tenho aqui é do tipo construtiva. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se essas duas fontes estão em fase, a interferência aqui vai ser sempre construtiva? Porque a gente já viu que as fontes estão em fase. Aí eu pergunto para vocês, elas estando em fase, a interferência vai ser sempre construtiva? Ou pode existir algum caso que ela seja destrutiva, por exemplo? Vocês concordam que essa fonte eu posso mexer nela, colocar ela ou para frente ou para trás? Depende da parte em que elas se encontram. Depende de como essas ondas vão se encontrar. De acordo com como essas ondas se encontrarem, a interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar essa fonte e vou trazê-la um pouquinho para a esquerda. Então eu vou apagar aqui essa linhazinha do quadro e eu vou pegar essa fonte e vou trazê-la um pouquinho para a esquerda. Agora você percebe que essa fonte 1, ó, ela está em oposição de fase, ó, com a fonte 2. Mas, Hugo, tu não disse que antes ela estava em fase? Como é que agora ela está em oposição de fase? Aí é que tá, pessoal. Volta a fonte 1 para cá. A fonte 1 estava em fase com a fonte 2. Quando eu desloquei a fonte 1 para cá, embora ela continue em fase com a fonte 2, o que vai acontecer agora é que eu vou ter uma interferência destrutiva nesse ponto. Hugo, e por que agora tu vai ter uma interferência destrutiva? Porque agora, aqui quando sai vale, aqui sai o crista. Aí, crista vale, vale crista. Crista vale, vale crista. Crista vale, aqui vai chegar o quê? Vale e crista. E se é vale e crista, a interferência é destrutiva. Aí você, ih, rapaz, agora lascou. Então, ó, existiria alguma outra forma de eu voltar a ter uma interferência construtiva? Eita, existiria. Se eu pegasse essa fonte 1 e deslocasse ela mais um pouquinho, de modo que agora coincidisse de novo crista e crista, eu voltaria a ter interferência construtiva. Ah, então se eu pegar essa fonte e trazer mais para cá para a esquerda, se eu pegar aqui essa fonte e trazer mais para cá para a esquerda, agora eu tenho a fonte 1 aqui, ela voltou a ficar em fase, ó. Crista, crista, vale, vale, crista, crista, vale, vale, crista, crista, vale, vale. Hugo, mas essa aqui chegou primeiro, mas não tem problema não. Ela espera, tá? A outra vai ter um momento que vai chegar. E aí, quando ela chegar, a interferência volta a ser construtiva naquele ponto. O que é que eu quero que você perceba? É que aqui existia um caminho que a onda ia percorrer. Quando ela estava aqui, ela percorria esse caminho. E como essas ondas têm mesmo comprimento de onda, os caminhos percorridos aqui eram o quê? Iguais. E a partir do momento que os caminhos foram iguais, a interferência aqui ela foi o quê? Construtiva. Aí o que é que aconteceu depois? Eu desloquei essa fonte para a esquerda. Então, ó, os caminhos percorridos passaram a ser o quê? Diferentes. Se os caminhos percorridos passaram a ser diferentes, quer dizer o quê? Que agora eu posso ter uma interferência destrutiva. Oxi, que coisa mais louca. Tá, mas sem problema, vê. Quando eu deixei a fonte sonora aqui, a fonte sonora não, desculpa, a fonte de onda aqui, a diferença entre a onda que saiu aqui, o caminho que a onda percorreu aqui em cima e o caminho que ela percorreu aqui embaixo, a diferença foi isso aqui, ó. Essa foi a nossa diferença.
Se eu disser que aqui é um caminho, sei lá, vou chamar de D1. E aqui um caminho D2. Vocês concordam que a diferença entre esse caminho e esse aqui de baixo é esse pedacinho? Então, eu vou chamar esse pedacinho aqui de ΔD. Quem seria ΔD? ΔD é o módulo, tá? Porque eu estou falando em módulo, de D1 menos D2. E mesmo que você desloque essa fonte, ela vai estar sempre em fase com a outra. Só que o caminho que a onda percorre agora é diferente. Então, ó, percebe uma coisa. E essa diferença de caminho aqui é a diferença entre a distância 1 e a distância 2. Eu chamo D1 menos D2. Se eu agora pegar essa fonte e jogar para cá, o que é que eu percebo? Que o ΔD aumentou. Tá vendo? Mas ainda assim o ΔD é a diferença entre o caminho de cima e o caminho de baixo. O que eu quero que você perceba é isso aqui, ó. Isso aqui é meio comprimento de onda. Isso aqui é meio comprimento de onda. O que é que eu quero que tu perceba? O que é que eu quero que tu perceba? Que se esse ΔD aqui for um comprimento de onda inteiro, a interferência que eu tenho aqui é construtiva. Se esse ΔD for meio comprimento de onda, a interferência que eu tenho aqui é destrutiva. Isso se elas estiverem em quê? Em fase. Então, ó, quando elas estiverem em fase aqui, e saiu uma crista de um, saiu crista do outro, saiu vale de um, saiu vale do outro, as duas aqui estão em fase. Então, ó, se essa diferença de caminhos aqui for um comprimento de onda inteiro, a interferência é construtiva. Se essa diferença de caminhos aqui for meio comprimento de onda, a interferência é destrutiva. Hugo, tem uma fórmula geral que eu posso escrever para isso daqui? Tem. Que esse ΔD, que é a diferença de caminhos, ou seja, ele vai ter que ser o quê? Um múltiplo inteiro de quê? De meio comprimento de onda. Essa vai ser a fórmula geral para a diferença de caminhos. Porque essa diferença de caminhos tem que ser múltiplo de meio comprimento de onda. Aí pode ser 1 meio comprimento de onda, 2 meios comprimentos de onda, 3 meios comprimentos de onda, 4 meios comprimentos de onda. Então, o que é que eu percebo? Para a interferência ser construtiva, se tiver em fase, N tem que ser um número o quê? Par. Hugo, por que par? Porque toda vez que for par, esse N, eu vou ter comprimentos de onda inteiros. E para a interferência ser destrutiva, o N tem que ser o quê? Ímpar. Já em oposição de fase, é quando aqui vai uma por cima e a outra vem por onde? Por baixo. Aí depois, uma vem por cima e a outra vem por baixo. Aí depois, essa vai por baixo e essa vai por cima. Você percebe que elas estão sempre em oposição de fase. Se elas estão em oposição de fase agora, a interferência para ser construtiva, o N vai ter que ser o quê? Par. Desculpa. O N vai ter que ser o quê? Ímpar. E a interferência destrutiva, o N vai ser o quê? Par. Esse número que eu coloco aqui para ondas em fase vai ser par para interferência construtiva e ímpar para interferência destrutiva. Em oposição de fase,
Para interferência construtiva, o N vai ser ímpar. E para interferência destrutiva, o N vai ser par. E aí eu tenho um bisuzinho para dizer para vocês, que é o seguinte. Quando as ondas estão em fase, o normal é que eu tenha interferência construtiva ou destrutiva, se elas estão em fase. O normal é que eu tenha construtiva ou destrutiva. Se elas estão em fase, o normal é que eu tenha interferência construtiva. Então, ó, N par para interferência construtiva, N ímpar para interferência destrutiva. Agora, quando elas estão em oposição de fase, o normal é que ela tenha interferência construtiva ou destrutiva? Destrutiva. Então, a dica que eu vou te dar agora é o seguinte. De acordo com a tendência, o N é sempre par. Hugo, como assim? De acordo com a tendência, o N é sempre par. Porque em fase, a tendência é ser construtiva, N par. Em oposição de fase, a tendência é ser destrutiva, N par. Então, toda vez o N vai ser par de acordo com a tendência do que vai acontecer. Para ondas em fase, a tendência é ser construtiva. Para ondas em oposição de fase, a tendência é ser destrutiva. E percebe que nas duas tendências, ó, vou colocar até um coraçãozinho aqui, nas duas tendências o N foi par. Então eu vou ficar batendo na hora de resolver as questões e na hora de resolver as outras situações, eu vou ficar perguntando muito qual é a tendência. Qual é a tendência aqui? Aqui tem uma interferência construtiva ou destrutiva. Qual é a tendência? Qual é a tendência? Porque na tendência o N é sempre par. Se for em fase, a tendência é que a interferência construtiva seja um N par. Se for em oposição de fase, a tendência é que a interferência seja destrutiva. O N par também para interferência destrutiva, tá bom? Essa foi uma questão que caiu no Enem já. Interferência em filmes finos. Hugo, o que seria essa interferência em filmes finos? Pessoal, interferência em filmes finos é o seguinte. Eu não sei se vocês já perceberam que às vezes vocês veem algumas manchas de óleo sobre a água. E aquela mancha de óleo, ela fica com uma coloração meio estranha. Já percebeu isso? Outra coisa também que você pode perceber é se você pegar uma bolinha de sabão aqui, fazendo com um canudinho, bolinha de sabão, e na hora que a bolinha está se formando, você vai perceber que fica umas manchas coloridas na bolinha de sabão. Já percebeu isso? Pronto, é a mesma coisa, tá? A mancha de óleo sobre a água e essa manchinha na bolinha de sabão é a mesma coisa. Isso se chama interferência em filme fino. Quer dizer que eu faço uma película ali bem fininha de alguma substância, algum material entre dois meios. No caso aqui eu teria ar, sabão e água. Ou para o óleo eu teria água, ou ar, óleo e água. Eu teria esses três meios aí, beleza? Então vai ocorrer uma relação aqui que a gente chama interferência em filmes finos. É quando eu tenho uma película bem fininha. Isso é também utilizado em lentes antirreflexo. Vocês já viram lentes antirreflexo? A lente antirreflexo ela tem uma película bem fininha na frente da lente. Então eu teria ar, película, lente. E isso aqui também é uma aplicação de interferência em filmes finos. Algumas pessoas que vão também esquiar, você percebe que as pessoas que vão esquiar, elas usam um óculos especial, que ele é todo colorido. É mais um caso de aplicação de interferência em filmes finos. Eu tenho uma película ali protetora, tá certo? Não confundir com o óculos do galeroso. E ali não tem película de nada, tá beleza? Ali no máximo pode ter uma película, mas que não oferece proteção nenhuma. Mas vamos entender como é que funciona essa interferência em filmes finos. Vem um raio de luz aqui. Quando ele chega aqui nesse meio de separação,
ele vai refletir. Vou fazer aqui a reflexão dele. Ele refletiu. E uma parte veio para cá, refratou. Bateu nessa superfície. Refratou de novo. Porém, quando ela bate aqui, ela, além de refratar, ela reflete. E quando chega aqui nessa superfície, ela sai. Ok? Então, o que é que eu posso dizer? É que a partir do momento que essa onda vermelhinha chegou aqui, isso aqui virou uma fonte de onda. De duas ondas. A onda vermelhinha e a onda laranjinha. Aqui eu teria onda 2 e aqui eu teria a onda 1, que foi causada aqui por esse ponto. Ok? Então, ó, essa luz que chegou aqui, quando ela bateu nesse ponto, esse ponto foi fonte de duas novas ondas. A onda 1, que veio para cá, fruto da reflexão, e a onda 2 que veio para cá, fruto da refração e reflexão e refração. Ok? Então eu tenho aqui essa onda 1, que foi fruto dessa reflexão, e essa onda 2, que foi fruto da refração aqui. E reflexões e refrações subsequentes. Hugo, tu me falou que vai existir aqui uma interferência construtiva ou destrutiva entre essas duas ondas. Eu posso calcular assim. Se você olhar direitinho, essa onda que veio aqui, a partir desse ponto, ela percorre essa distância. A onda 2 vai percorrer a mesma distância que a 1, porém ela vai andar um pedacinho a mais. Qual vai ser esse pedacinho a mais? Vai ser essa distância aqui, descendo e subindo. Então eu posso dizer que a diferença entre os caminhos da onda 2 e 1 foi justamente o quê? Esse pedacinho a mais que ele andou. E como esse ângulo é muito pequeno, esse pedacinho a mais que é a espessura do filme, então é para baixo e é para cima. Essa é a diferença de caminhos entre essa onda 1 e essa onda 2. Então eu posso dizer ó, que essa diferença de caminhos aqui é 2E, onde é a espessura do meu filme. E agora eu quero que você perceba uma coisa muito importante. Eu coloquei aqui se houver inversão nas duas reflexões e se houver inversão em apenas uma reflexão. E você pode estar se perguntando, como assim? Inversão nas duas reflexões e inversão em só uma reflexão? Galera, tem uma situação que é o seguinte aqui. Eu falei da reflexão em extremidade fixa, que era quando tinha oposição de fase, e eu falei da reflexão na extremidade móvel, que era quando estava em fase. E aí, o que é que eu quero que você perceba? É que quando a luz ela incide nessas superfícies, de acordo com o índice de refringência das superfícies, eu posso ter reflexões com oposição de fase e reflexões sem oposição de fase, tá? Eu posso ter reflexões com inversão de fase e sem inversão de fase, beleza? Então, como é que eu vou fazer isso aqui para analisar? Se eu estiver saindo de um índice de refringência menor para um maior, eu vou ter reflexão com oposição de fase. Então, se eu saio de um índice de refringência menor para um maior, eu teria aqui isso aqui acontecendo. Ó. Ela veio por cima. Quando bateu aqui, ela saiu por baixo. Ela veio por cima, quando bateu aqui, saiu por baixo. Quer dizer que aqui teve o quê? Inversão de fase. Ok? Eu tive inversão de fase. Agora, se eu saio de um ponto que tem índice de refringência maior
para um ponto que tem índice de refringência menor, olha o que eu percebo. Ela vem por cima e quando reflete, volta por cima também. Agora, ela veio por cima, voltou por cima, a fase inverteu? Não. Se a fase não inverteu, não houve inversão. Beleza? A questão aí é que sempre vai ter meios de refringências diferentes. Refringência que a gente estuda na parte de índice de refração, né? Óptica geométrica. Então, ó, você vai perceber que existem índices de refringência diferentes. O que é que eu quero que tu perceba? É que, preste atenção numa coisa. Quando teve a inversão de fase, aqui, por exemplo, eu tenho ar, que é o menor índice de refringência que eu posso ter. Então, ó, quando eu saio do menos para o mais, aqui já tem uma reflexão com certeza. Então, isso aqui já inverteu de fase. Se essa daqui eu saio do menos para o mais de novo, eu vou ter outra inversão de fase aqui embaixo, ó. Então, eu teria uma inversão de fase de cima e uma inversão de fase de baixo. Então, você percebe que houve inversão nas duas reflexões, nessa de cima e nessa de baixo. Agora, se eu saísse aqui, por exemplo, do ar, película, ar, aí eu teria o quê? Reflexão em cima com inversão de fase e reflexão embaixo sem inversão de fase. Aí, se houver inversão em apenas uma reflexão, que no caso aqui foi a primeira. Então, se eu tiver inversão de fase em cima e embaixo, eu tenho uma situação. Se eu tiver inversão de fase só em cima e não embaixo, eu já tenho outra situação, beleza? Agora que a gente já viu que essa diferença entre dois caminhos aqui é 2E, eu posso aplicar a mesma coisa, ó, a diferença de dois caminhos, 2E, é igual a n lambda sobre 2. A mesma coisa. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. 2E é igual a n lambda sobre 2. Aí eu te pergunto uma coisa. Se houver inversão nas duas reflexões, a tendência é que a interferência seja construtiva ou destrutiva? Lembra, ele teve uma inversão, inverteu de novo. Uma coisa que inverte duas vezes, voltou ao normal. Então, as fontes elas continuam em fase, se eu tiver duas reflexões com inversão. Porque inverte e inverte de novo. Então, ó, se inverte e inverte de novo, o normal é que a interferência construtiva seja com n par. Então, aqui, ó, n par. E a interferência destrutiva é com n ímpar. Agora, se houver apenas uma inversão de fase, em apenas uma reflexão, elas vão ficar em oposição de fase. Porque aqui eu ficaria com uma fase e aqui com a fase oposta. Então, ó, o normal é que agora eu tenha interferência o quê? Destrutiva. Então, agora a minha destrutiva é um n par e aqui um n ímpar. Tranquilo? São muitos detalhezinhos, né? Mas sempre vai para essa tendência, beleza? Sempre vai atrás dessa tendência. Vou fazer um desenho aqui, tá? Só para tu entender. Daqui a pouco eu apago. Vê se fica claro agora. Quando ela bateu aqui, ela inverteu de fase. Ela vinha por cima, refletiu saindo por baixo, certo? Inverteu, tranquilo? Ok. Aí aqui na refração não muda a fase, ela continua assim, ó. Certo? Quando ela bater aqui embaixo, ela vai ter uma reflexão com inversão ou sem inversão? A gente está vendo o caso sem inversão, né? Então, ó, ela vinha por cima, aqui ela continua saindo o quê? Por cima. E quando ela passar aqui, ela vai continuar por onde? Por cima. Essa onda e essa está em oposição de fase ou está em fase? Em oposição. E se está em oposição, a tendência é que a interferência seja construtiva ou destrutiva. E na tendência o meu n é par ou ímpar? Entendeu agora?
Hugo, vamos fazer com duas reflexões, invertendo? Bora, vamos embora. Vamos fazer agora com duas reflexões. Veio por cima, voltou por cima. Ok. Aí aqui continuou vindo por cima. Quando bateu aqui? Deixa eu ver uma coisa. Ah, é porque aqui vem por baixo, né? Animal feroz. Estão vendo isso aqui? Veio, inverteu de fase. Na primeira, sempre inverte de fase, tá? Na primeira, sempre inverte. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai vir aqui agora. Ele vai bater e inverter, ó. Agora me diz. Essas duas aqui estão em fase ou em oposição de fase? Em fase. E em fase a tendência é ser construtiva ou destrutiva? E a tendência é ter um N par ou ímpar? Entendeu? Gente, é muito importante entender isso, tá? Vamos agora falar de mais um fenômeno, tá? Que é o fenômeno da difração. O que seria o fenômeno da difração? A difração de uma onda é a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos, tá certo? É a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos. Então, o que é que vai acontecer? A onda, ela vai conseguir contornar qualquer obstáculo que ela veja? Não. Ela não consegue contornar qualquer obstáculo que ela vê. Mas vão existir condições em que esse contorno ele é acentuado. E aí a gente chama isso de fenômeno da difração, que é quando ela contorna. É por isso que nesse momento eu estou aqui nesse ambiente gravando e o meu roteador Wi-Fi está lá fora. É devido à capacidade de difração dessa onda eletromagnética do Wi-Fi, dele passar por espaços aqui e chegar até o meu adaptador Wi-Fi e reconhecer o sinal. É por isso que você às vezes está no celular dentro da sua casa e o sinal chega até você, porque ele contorna vários obstáculos e chega até você. É por isso que quando você está andando no carro e você liga o som do carro, as ondas de rádio elas chegam até o seu aparelho de som, porque elas desviam de vários ambientes, elas contornam vários ambientes até chegar no seu carro. Mas não é toda onda que vai contornar todo o ambiente. Existe uma condição específica para que isso aconteça. Essas ondas, elas precisam ser de dimensões próximas ao objeto que vai ser contornado. Por exemplo, se a gente for falar de uma onda sonora, ela vai contornar objetos de uma forma muito mais fácil do que a luz, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, beleza? Então, ó, eu peguei aqui 3 fontes de onda que estão emitindo ondas aqui e elas vão passar por essa brecha aqui, essa fenda. Você percebe que aqui são os comprimentos de onda. O que é que você percebe? É que essas ondas aqui, elas têm tamanhos aqui distintos, né? Em relação às fendas, que são esses espaçozinhos que ela pode passar. Olha o tamanho dessa fenda aqui. Eu vou chamar isso aqui de Dzão. Olha o tamanho dessa fenda aqui, que eu vou chamar de Dzão. E olha o tamanho dessa fenda aqui, que eu vou chamar de Dzão também, que é o tamanho da fenda. Pessoal, Dzão aqui, ele é maior que o comprimento de onda? É bem maior, né? Então, se é bem maior, eu vou dizer que Dzão é muito maior que o comprimento de onda. Nesse caso aqui, Dzão é aproximadamente igual ao comprimento de onda. E para esse caso aqui de baixo, Dzão ele é muito menor do que o comprimento de onda. Quando é que o fenômeno da difração vai ser acentuado? Quando o comprimento do obstáculo, o tamanho do obstáculo, for praticamente do mesmo tamanho que o comprimento de onda. Então aqui em cima tem refração? Não. Então olha o que vai acontecer. Aqui a onda, quando vier, ela vai passar como se não tivesse acontecido nada. E aí ela passa de boas aqui, ó. Quando aqui a fenda ela é basicamente do mesmo tamanho, aí a gente vai ter esse fenômeno aqui acontecendo, ó. A partir daqui ela vai fazer isso, ó. Lembra que eu falei do princípio de Huygens, que a gente tem cada pontinho aqui se comportando como uma nova fonte
de onda, aí ela faz isso aqui, ó. E aqui não passa nada. Então, esse fenômeno aqui é o fenômeno da difração. Beleza? Fenômeno da difração. Eu vou sair da frente para você tirar um print e a gente continuar. Vou colocar aí na tela o exercício para a gente começar a resolver. A figura mostra um pulso que se aproxima de uma parede rígida onde está fixada a corda. Supondo que a superfície reflita perfeitamente o pulso, deve-se esperar que no retorno, após uma reflexão, o pulso assuma a configuração indicada em. Então você está vendo que o pulso que atinge aí essa superfície rígida, ele está sendo mostrado aí, né? E ele quer saber qual vai ser a figura formada na reflexão. Então vamos ver esse desenho aqui. Eu tenho isso aqui, ó. Olhando de cara, você já acha que é qual? Primeiro, qual não vai ser? Só olhando para a questão, exatamente, você já viu que não pode ser nem A, nem B, nem C, porque não teve inversão de fase nesses casos. E como é uma reflexão numa superfície rígida, vai ter que ter inversão de fase. Então já sei que não pode ser nem A, nem B, nem C. Então só fica entre D e E. Mas e aí? Vai ser D ou E? O que é que você acha? Então vamos fazer o seguinte. Pessoal, a melhor forma de você fazer isso aqui é você olhar como duas coisas distintas. Hugo, como assim duas coisas distintas? Tu tá é doido? Não, mas vê como vai ficar simples. Eu vou colocar assim, ó. Vai vir uma onda aqui por cima, assim, ó. Quando ela bater aqui, que for refletida, ela vai ser refletida assim, ó. Vocês concordam? Sim ou não? Assim foi quando ela veio. Assim foi quando ela voltou. E se você olhar esse pedacinho aqui, ó, ele coincide com esse pedacinho aqui, ó. Então, ó o pedacinho que bateu primeiro na parede. Olha onde ele está aqui. Ele está formado do lado de cá, ó. Tá vendo? Agora vamos pegar essa outra onda, esse outro pedaço. Esse outro pedaço, ele veio assim, ó. Quando ele bater na parede que for refletido, ele vai voltar assim, ó. E olha esse pedacinho aqui que veio. Olha ele aqui. Quando ele voltou assim, ó. Então eu teria, num primeiro momento, esse pedaço. E no segundo momento, esse pedaço. Então seria algo mais ou menos assim. Resposta letra D. Deu para entender porque a figura de reflexão vai ser essa? Porque ó, o primeiro pedaço, quando foi refletido assim. O segundo pedaço, quando foi refletido assim. Então, esse aqui seria o pedaço 1, aqui seria a reflexão do pedaço 1, aqui seria o pedaço 2 e aqui a reflexão do pedaço 2. Beleza? Tranquilo? Então, resposta letra D. E, gente, quem marcou não se preocupa, tá? Porque é muito fácil de você se confundir. Para não confundir, divide em duas partes, beleza? No curso de Big Data do Agronegócio da FATEC, o aluno estuda sobre eletrônica, circuitos eletrônicos e suas propriedades, tais como ondas que podem ser registradas em um osciloscópio. Osciloscópio é um aparelho que registra ondas, tá? Beleza? Registra comportamentos ondulatórios. A figura representa duas dessas ondas que se propagam em sentidos opostos e com mesma velocidade de módulo 2 vezes 10 a menos 6 metros por segundo. As duas ondas têm a mesma velocidade. Isso quer dizer que elas andam as mesmas distâncias nos mesmos tempos, ok? Considerando a situação apresentada pela figura, no instante t igual a 0, podemos afirmar que... Então eu vou fazer um esboço aqui dessa situação. E é muito importante você olhar para os quadradinhos que tem na questão
porque eles vão te dar uma base muito boa. Então, se eu olhar aí o comprimento de onda das duas, é de 2 vezes 10 a menos 6 metros, né? Para facilitar, eu vou dizer apenas que é 2. Então, o comprimento de onda da primeira é 2 e o comprimento de onda da segunda é 2 também. Então, vamos lá. Então, a primeira ela tem isso aqui. Aí aqui tem um espacinho entre elas, né? Tem um espacinho aí de 2. Vem aqui assim. Vamos lá. Aqui é 2. Aqui é 4. Aqui é 6. Aqui é 8. Aqui é 10. E por aí vai. Pessoal, se essas ondas têm a mesma velocidade, olha o que vai acontecer com essa daqui quando eu completar ela. Agora, essa daqui, no mesmo intervalo de tempo, ela faz isso também, ó. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Qual é o tipo de interferência que está ocorrendo quando essas duas ondas se encontram aqui? Vai ser uma interferência do tipo construtiva ou destrutiva? Destrutiva. Essa onda, ela tinha uma amplitude de 2 volts. Essa onda menorzinha, ela tinha uma amplitude de 1 volt. Aí eu pergunto para vocês o seguinte. Essa onda resultante aqui do encontro entre elas, a amplitude dessa onda vai ser quem? 2 volts menos 1 volt. A amplitude da onda resultante é de 1 volt. E ele diz aí o seguinte: considerando a situação apresentada pela figura no instante t0, podemos afirmar que, após 1 segundo, a superposição das ondas 1 e 2 apresenta uma nova onda com amplitude de 1 volt. Perfeito, é exatamente isso que vai acontecer. Vai ter uma nova onda com amplitude de 1 volt, que vai ser a diferença entre a amplitude da maior 2 volts e a amplitude da menor 1 volt. Resposta letra A. Vamos para a próxima. Questão 25 da FUVEST 2014. E diz o seguinte: o senhor Rubinato, um músico aposentado, gosta de ouvir seus velhos discos sentado em uma poltrona. Está ouvindo um conhecido solo de violino quando sua esposa Matilde afasta a caixa acústica da direita, CD, a uma distância L, como visto na figura abaixo. Em seguida, senhor Rubinato reclama: não consigo mais ouvir o lá do violino que antes soava bastante forte. Dentre as alternativas abaixo, para a distância L, a única compatível com a reclamação do senhor Rubinato é: note e adote, o mesmo sinal elétrico do amplificador é ligado aos dois alto-falantes, cujos cones se movimentam em fase. Ó. É importante que você já grife isso aí, porque eu tenho fontes em fase. A frequência da nota Lá é 440 Hz, a velocidade no som no ar é 330 metros por segundo, a distância entre as orelhas do senhor Rubinato deve ser ignorada. Então, ó, tenho aqui seu Rubinato, vou fazer um desenhozinho aqui só para representar. Aqui a distância é L, aqui a distância é L. E o que é que a mulher de seu Rubinato vai fazer? Ela vai pegar essa caixa e vai afastar ela um pouquinho aqui, ó, trazendo para esse ponto. Quando ela traz essa caixa para esse ponto, veja, o caminho que essa onda vai fazer para chegar até ele é diferente do caminho que essa onda faz para chegar até ele. E a diferença de caminhos é justamente a distância L que ela puxou. Então eu posso dizer ó, que a diferença de caminhos, que é ΔD, é justamente esse pedacinho L. E a gente sabe que a diferença de dois caminhos é múltiplo de meio comprimento de onda. Ok? Essas ondas, elas estão em fase
ou em oposição de fase? Em fase. Então, a tendência é que se tenha interferência construtiva ou destrutiva. Construtiva, não é isso? Tá, beleza. Então, o N aqui, ele é par. Mas também pode ter uma interferência o quê? Destrutiva. Para um N que fosse o quê? Ímpar. E aí é que a gente tem que analisar. Ó. Veja, o que é que está acontecendo? Vamos ler aqui. Ele diz, pessoal, que ele deixou de ouvir uma nota. Se ele deixou de ouvir uma nota, essa interferência que está tendo, ela é construtiva ou destrutiva? O que é que vocês acham? Ele deixou de ouvir uma certa nota. Então, a interferência que a gente está buscando é uma interferência do tipo destrutiva. Exatamente. Porque ele deixou de ouvir uma nota. Então, embora a tendência aqui seja uma interferência construtiva, mas ele deixou de ouvir uma nota. Então, quer dizer que alguma coisa se perdeu aí. Então, a interferência que eu estou buscando é uma interferência destrutiva. O meu N vai ser par ou ímpar? Vai ser um N ímpar. Que pode ser 1, 3, 5 e por aí vai. Ele pergunta o seguinte, ó. Qual vai ser a única compatível com a resposta? Pessoal, como eu tenho várias possibilidades aqui, 1, 3 e 5, eu vou buscar a primeira interferência destrutiva que eu tenha, que é com N igual a 1. Já que ele quer saber a única compatível, eu vou buscar logo essa. Vamos ver se vai dar. Tá, então seria usando N igual a 1, porque é uma interferência destrutiva que eu estou buscando, certo? Então, seria L é igual a N, que é 1, vezes lambda sobre 2. Eita, quem é lambda? Ih, ferrou. Quem é lambda? Não sei. Porém, eu posso achar porque ele deu a velocidade do som, que é 330 metros por segundo, e ele deu a frequência da nota Lá, 440 Hz. Eu sei que velocidade é lambda vezes frequência. Isolando lambda, vai ser V sobre F. Então, seria V sobre F, que daria quem? 330 sobre 440. Isso aqui dá, dividindo tudo por 110, né? Dá 3 sobre 4 metros. Olha o que apareceu aqui, ó. 3 sobre 4, que é o lugar de lambda, vezes 1 sobre 2. Isso aqui vai dar 3 sobre 8. Ou seja, L, então isso aqui dá 0,375 metros, porém, eu vou aqui colocar em centímetros. Isso aqui dá aproximadamente 38 centímetros. E a gente tem isso na resposta? Tem. Resposta letra A. Então, você percebeu que mesmo a tendência ser uma interferência construtiva, eu procurei um caso em que a interferência fosse destrutiva, ok? Então, vamos embora para a próxima questão. Questão que faz parte do nosso módulo Enem, tá certo? Então, ondulatório, eu disse que a gente ia usar muito o módulo Enem, né? Peguem o módulo Enem aí para a gente resolver uma questãozinha dele, que é uma questão falando sobre interferência em filmes finos. Vamos lá, questão 30, Enem 2015. Questão que ela é muito fácil, mas muita gente errou. Muita gente errou. Você ia sair na frente de um monte de gente se você soubesse isso. Muita gente errou, mas você não vai estar nesse bolo mais nunca, né? Porque você vai acertar isso aí facilmente. Então vamos embora. Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Óleo sobre uma poça d'água. Parte do feixe de luz branca incidente reflete na interface ar-óleo e sofre inversão de fase. Já marque aí onde ele diz inversão de fase.
o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda, ou seja, a primeira inversão. A parte refratada do feixe incide na interface óleo-água e sofre reflexão sem inversão de fase. Ó. Então perceba, a primeira teve inversão de fase e a segunda não teve inversão de fase. O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura E da película de óleo. Expressa em termos do comprimento de onda lambda, a espessura mínima é igual a... Então, deixa eu fazer só o desenho aqui rapidinho, para a gente dar uma olhadinha aqui. O que é que eu posso ver aqui? Ó? Essa primeira reflexão teve inversão de fase. Nessa segunda reflexão aqui, não inverteu de fase. Então, ó, se aqui teve inversão e aqui não teve, quer dizer que essas duas ondas elas estão em oposição de fase. Certo? As duas ondas estão em oposição de fase. E quando elas estão em oposição de fase, um N par vai me dar uma interferência de que tipo? Destrutiva. Um N ímpar vai me dar uma interferência de que tipo? Construtiva. E na questão ele quer saber o seguinte, ó. Qual a espessura do comprimento de onda em função do tamanho da película, da espessura da película, né? Ele quer saber qual o tamanho do comprimento de onda em relação à espessura da película para uma interferência completamente construtiva. Se ele quer uma interferência construtiva, é para o N ímpar. Então, eu sei que 2E vai ser quem? N vezes lambda sobre 2. E quem vai ser esse N aqui? Quem vai ser esse N? Vai ser justamente um número ímpar, que pode ser quem? 1, 3, 5 e por aí vai. No lugar de N, eu vou colocar 1, que é a minha primeira interferência construtiva que eu tenho. Então, vai ficar 2E igual a 1 vezes lambda sobre 2, isolo E, que é o que ele quer, a espessura em função do comprimento de onda, lambda sobre 4. Resposta letra A. Então você percebeu que eu ainda dei uma firulada, né? Nem precisava dessa firulada toda, já ia direto. Como ele quer uma interferência do tipo construtiva e eu sei que está em oposição de fase, a tendência é ser destrutiva, mas eu estou indo contra a tendência. Quando é contra a tendência, o N é ímpar, tá? A nossa regrinha que a gente bateu aqui nela. Então, a resposta vai ser lambda sobre 4. Resposta letra A. Dando continuidade, uma coisa muito importante é quem difrata melhor, luz ou som? Quem difrata melhor, luz ou som? O que é que vocês acham? É o restinho de difração para a gente entrar em interferência de fenda dupla, tá bom? A velocidade do som no ar e a velocidade da luz no ar, elas estão dessa ordem aqui. Do som, 340 metros por segundo. Velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. A gente viu que para ter difração, o comprimento de onda da onda, ela tem que ser de dimensões próximas ao obstáculo que eu quero desviar, tá certo? Então vamos pegar aqui uma frequência, porque toda vez que eu falo, a minha voz tem uma frequência, né? Essa frequência do som, ela vai de 20 Hz a 20 mil Hz. Geralmente a gente fala na ordem de 6.000 Hz, tá? A nossa voz ela é da ordem de 6.000 Hz, mais ou menos.
a frequência da voz é numa faixa aí de 6.000 Hz. Então, se eu sei que para calcular a velocidade é lambda vezes frequência, se eu isolar lambda, eu teria a velocidade do som sobre a frequência. Para efeito de cálculo e simplificar, ao invés de botar 340, eu vou colocar 300, tá bom? E aqui, melhor, eu não vou mexer na velocidade do som, não. Eu vou mexer na frequência da voz. Ao invés de ser 6.000, eu vou deixar 6.800. Seria 340 sobre 6.800. Isso dá mais ou menos quanto? Então, ó, isso aqui posso simplificar 0 com 0, 34 por 680, aqui daria 1 e aqui embaixo daria 20, certo? Então, seria 1 sobre 20 metros. Isso daqui é da ordem de centímetros, né? 100 sobre 20. Isso aqui vai dar 0,5 centímetros, né? Então, ó, a voz da gente, ela consegue difratar em obstáculos pequenos aqui, ó, da ordem de meio centímetro, 1 centímetro. A nossa voz, ela consegue difratar nessas regiões, beleza? Ela consegue difratar em regiões da ordem de centímetros, tranquilo? Só que a nossa voz, ela varia entre 20 e 20.000 Hz, né? 20 e 20.000. Então, se eu pegar aqui uma frequência de 20 Hz, você vai ver que se eu pegar aqui 340 dividido por 20, você vai ter 340 dividido por 20, 17 metros. Ou seja, obstáculos na casa de 17 metros também, a nossa voz consegue difratar. Então, você percebe que eu tenho aqui uma região entre centímetros e metros. Ou seja, é fácil para o som difratar. Agora, se a gente olhar a luz, vamos ver a luz? Qual é a frequência da luz? Toda vez eu esqueço o valor de frequência da luz. Frequência da luz é da ordem de 10 a 14. A frequência da luz é mais ou menos 10 a 14 Hz. Beleza? Então, se eu pegar aqui, ó, C igual a lambda vezes F, eu vou ter lambda igual a 3 vezes 10 à oitava sobre 10 a 14. Isso aqui vai dar 3 vezes 10 a menos 6 metros, ou seja, 3 micrômetros, mais ou menos. Então, a luz, ela vai difratar em obstáculos que sejam da ordem de micrômetros. Só para você ter ideia do que isso significa, a luz ela começa a difratar ao passar em obstáculos próximos a um fio de cabelo. Então, se eu pegar um laser e colocar num fio de cabelo, um obstáculo bem pequenininho mesmo, vai ocorrer o fenômeno da difração da luz. Tranquilo? Então, eu pergunto de novo para vocês, quem difrata melhor, a luz ou o som? Você vai perceber que é o som. O som difrata melhor do que a luz, beleza? Então, ó, mas existem outras ondas do espectro eletromagnético que elas são muito importantes para a gente também, que são as ondas de rádio, por exemplo. Então, ó, vamos ver as ondas de rádio. A frequência das ondas de rádio, elas são mais ou menos ali na faixa de megahertz, beleza? Megahertz, que é 10 a sexta Hz. Então, vamos ver as ondas de rádio. Então, pessoal, aqui eu tenho, vou colocar aqui, fazer um desenhozinho aqui. Ondas de rádio, tá? Aqui tem um carrinho, beleza? E o carrinho tá passeando. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma onda emitida. E aí ela, tendência natural é que ela faça isso, né? Vá-se embora. Ela chegaria aqui no carrinho. Rapaz, não chegaria não, né? Não chegaria não, ela tá indo-se embora aqui. Mas vamos ver uma coisa. Eu disse para vocês que a frequência de uma rádio ela é na faixa de megahertz.
tá? Você olhar aqui, ó, 95.9 MHz. Então é na faixa de megahertz, beleza? Megahertz que é 10 a sexta. Então se eu pegar aqui para calcular o comprimento de onda da onda de rádio, eu teria a velocidade da luz C sobre a frequência F. E a velocidade da luz C, 3 vezes 10 à oitava sobre a frequência que é quanto? Frequência que é na faixa de megahertz, 10 a sexta. Você vai perceber que eu tenho um comprimento de onda aqui de 3 vezes 10 ao quadrado metros, ou seja, 300 metros. Gente, esse obstáculo aqui, o tamanho dele é próximo de 300 metros. Seria uma região montanhosa aqui. Essa região montanhosa aqui, ela tem tamanho próximo a 300 metros. Poxa, pode não ter os 300 metros, mas pode ter 50, pode ter 100. Então a ordem de grandeza aí é muito próxima. Ah, então já que é próxima, a onda ela não faria isso aqui não, né? Não. Quando ela chega nesse obstáculo aqui, ela forma uma nova frente de onda. Olha o que acontece. Esse som, não som, né? Essa onda de rádio, ela chega aqui até o receptor do meu aparelho de rádio. Então você percebe que as ondas de rádio, elas são utilizadas para comunicação porque elas difratam muito mais facilmente do que outras, beleza? Interferência por fenda dupla, também conhecido como experimento de Young. Por que esse experimento de Young ele é tão importante? Por volta de 1800, ali século XVIII, se existia uma disputa, não uma disputa, né, mas uma dúvida muito grande sobre o que era luz. A luz ela é partícula ou ela é onda? Então, por que esse experimento é tão importante? Porque é nesse experimento que Young demonstra que a luz ela tem comportamento ondulatório. Isso daí vai durar, gente, mais de 100 anos, né? Isso aí vai durar mais de 100 anos, considerando que a luz ela é uma onda por apresentar comportamento ondulatório. Até que chega um cara chamado Albert Einstein e vai mostrar que a luz também pode ter comportamento de partícula. E aí a gente aceita o modelo da dualidade, né? Que é hora partícula, hora onda. Beleza? A dualidade da luz, hora partícula, hora onda. Mas esse experimento de Young, ele mostra que a luz ela vai sofrer comportamentos ondulatórios também, beleza? Então vamos entender o que seria esse comportamento de Young, tá bom? Esse comportamento de Young não, desculpa. Vamos entender o que seria esse experimento de Young, tá bom? Então o experimento de Young ele vai ser assim, ó. Eu voltei aqui essa região. E eu vou emitir uma luz que passa aqui, ó. Vai vir uma luz aqui. Essa fenda é bem pequenininha. Se essa fenda é bem pequenininha, o que é que vai acontecer com a luz? Ela vai sofrer difração quando chegar ali. Essa luz vai sofrer difração quando chegar aqui. E olha o que é que vai acontecer. Ela vai fazer isso. Beleza? Isso é o comportamento de difração. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui mais duas fendinhas. Mais duas fendinhas aqui. Quando essa onda chegar nesse ponto, o que é que acontece? Ela vai difratar novamente. Ela difrata novamente fazendo isso. E vai difratar por esse ponto também fazendo isso. Então você percebe que essas ondas, elas começam a se cruzar aqui, ó. A onda proveniente desse ponto e a onda proveniente desse ponto, elas começam a se cruzar aqui, ó. E quando elas começam a se cruzar aqui, eu vou ter o quê? Interferências do tipo construtiva e destrutiva. Como foi que Young percebeu isso? Ele pegou um anteparo e ele colocou aqui, ó. Ele pegou aqui um anteparo e colocou aqui e ele percebeu a formação
de franjas claras e franjas escuras. Vai ter uma partezinha aqui que fica clara. Aí, do lado dela, uma partezinha escura. Aí, clara, escura. Aí, clara, escura. Então, o que é que ele está percebendo? Que vai ficando partes claras, partes escuras. Aí, essa parte aqui clara, ela já é um pouquinho mais clara, mais clara não, né? Menos clara do que essa. A luz aqui já está numa intensidade menor e a intensidade vai diminuindo. Então, o que é que a gente percebe? Nesse ponto aqui, eu tenho uma interferência do tipo construtiva. Nesse ponto aqui, eu tenho interferência do tipo destrutiva. Então, a onda ela vai fazendo meio que isso aqui, ó. Os dois lados, ó. E ela vai diminuindo a sua intensidade, tá? Isso é só um rabisco. No nosso material tem isso aí mais bem mostradinho, tá bom? Então, mas o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise matemática do que está acontecendo aqui. Então, a gente sabe que tem interferências acontecendo do tipo construtiva e destrutiva, mas vamos analisar a matemática disso aqui, beleza? Primeira coisa, antes da gente entrar na matemática, só um detalhezinho. Uma coisa que eu quero que vocês percebam. Por que eu coloco aqui essa primeira fenda? Porque quando eu coloco essa primeira fenda, todas as ondas aqui estão sendo formadas a partir dessa fenda. Quando essas ondas chegam tanto aqui nessa fenda 1 quanto nessa fenda 2, com certeza elas estão o quê? Em fase, porque elas foram formadas aqui pela mesma fonte, tá bom? Então essas ondas elas estão em fase, elas chegam aqui em fase, isso é muito importante, tá? Então vamos ver o estudo matemático disso aí. Eu vou apagar e vou fazer um desenho de novo. O que me importa aqui são as duas fendas e o anteparo. Essa primeira fenda ela funciona como uma fonte 1. Essa segunda fenda ela funciona como uma fonte 2. Se eu pegar aqui no meio entre as duas fendas, a distância aqui entre a fenda 2 e esse ponto e a distância entre a fenda 1 e esse ponto, essa distância D1 e essa distância D2, elas são iguais? São iguais. Então a interferência que ocorre aqui ela é do tipo construtiva ou destrutiva? Lembrando que essas duas fontes estão em fase construtiva, perfeito. Então aqui eu chamo interferência construtiva e aqui é a máxima, tá certo? É a máxima, tá? É a franja clara máxima aqui. Mas não é isso que eu vou me preocupar não, tá? A gente vai analisar outra situação aqui agora. Se eu escolhesse um ponto aqui em cima, eu vou escolher esse ponto aqui. Agora eu tenho essa distância D1 e essa distância aqui como sendo D2. Aí eu pergunto a vocês o seguinte: qual distância é maior, D2 ou D1? D2. Então, ó, você percebe que D2 ele é maior que D1. Ou seja, já vai existir uma diferença de caminhos. A diferença de caminhos ΔD é o módulo de D2 menos D1. Já vai existir uma diferença de caminhos. Hugo, onde é que está essa diferença de caminhos? Está aqui, ó. Essa aqui é a nossa diferença de caminhos ΔD. É a diferença de caminhos pelo caminho 1 e pelo caminho 2. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. A partir desse ponto aqui, onde eu tive a interferência construtiva máxima, eu vou traçar uma reta até o ponto P. Vai ser essa reta aqui, ó. E aqui vai existir um ângulo θ. Esse ângulo θ é o mesmo que esse aqui por semelhança de triângulo.
tá? Esse ângulo θ é o mesmo que esse aqui por semelhança de triângulo. Outras distâncias muito importantes aqui é a distância entre uma fonte e outra. Eu vou chamar essa distânciazinha aqui de A, beleza? E essa distância aqui, ó, a distância entre uma fenda e outra, eu chamei de A. E essa distância aqui, grandona, eu vou chamar de Dzão. O detalhe aqui é que essa distância Dzão, ela é muito maior do que a distância entre as fendas. Então, outra coisa que eu tenho importante aqui é que Dzão é muito maior do que a distância entre as fendas. Ou, que aqui não é Dzinho não, é A, né? Chamei de A. Beleza, preste atenção nisso aqui. Olha o que eu posso dizer. Pessoal, olhando para esse triângulo aqui, eu posso dizer o seguinte, ó, que como aqui é 90 graus, né? Que é 90 graus, eu posso dizer o seguinte, ó, que seno de θ vai ser cateto oposto ΔD sobre a hipotenusa A. Ok? ΔD sobre A. Outra coisa que eu posso dizer também é o seguinte, ó. Se eu olhar para esse triângulo agora, esse daqui, ó. Esse triângulo aqui. Aqui existe uma distância entre o ponto P e o ponto de interferência máxima, que eu vou chamar essa distância aqui de Y. A distância entre o ponto P e a interferência máxima eu vou chamar de Y. Então, isso aqui seria o seguinte, ó, tangente de θ é o cateto oposto Y sobre o cateto adjacente D. Então, eu sei que a tangente de θ é o cateto oposto Y sobre o cateto adjacente Dzão. Algo, o que é que eu vou fazer com tudo isso agora? O que é que eu faço com tudo isso agora? Gente, o que a gente faz com tudo isso agora é que, para uma distância aqui muito grande, esses ângulos aqui, eles possuem quase o mesmo seno e quase a mesma tangente, ó. Para D muito maior que A, eu posso dizer que seno de θ é igual a tangente de θ para essa distância aí muito grande. Ou seja, eu posso pegar essas coisas e igualar. Eu posso pegar essas duas coisas aqui, então, e dizer o seguinte, ó, que ΔD sobre A é igual a Y sobre D. Algo, mas o que é que eu tenho? Uma coisa muito importante. O que é que vai ser ΔD? Não é a diferença entre dois caminhos? E a gente sabe que isso pode ser escrito assim, ó, como sendo N vezes lambda sobre 2. Que é o comprimento de onda da onda que incide aqui. Então, ó, N vezes lambda sobre 2, ele pode ser escrito aqui. Isso fica assim, ó, N vezes lambda sobre 2 sobre A igual a Y sobre D. E aí, o que é que eu faço? Geralmente, a gente vai pegar aqui o comprimento de onda e isolar ele. E aí, eu vou ficar com a seguinte equação. Ó, comprimento de onda igual a 2AY sobre ND. 2AY sobre ND. E é assim que a gente determina o comprimento de onda da onda incidente aqui. Tá, Hugo, e a questão do N? Vai ser par ou ímpar? E aí eu quero que tu preste atenção nisso aqui, ó. Veja. Se o N for par, ó, N par, a interferência que eu tenho é do tipo construtiva ou destrutiva? Eles estão em fase ou em oposição de fase? Vê, essas duas fontes aqui, a fonte devido à fenda 1 e a fonte devido à fenda 2, elas estão em fase. Lembra que eu coloquei a primeira fenda, que era justamente para garantir que as duas ondas que chegavam a essas fendas estariam em fase. Então, aqui elas estão em fase. Se elas estão em fase, um N par me dá uma interferência do tipo construtiva.
Então, eu poderia ter n igual a 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Se eu tivesse um n ímpar, como essas duas estão em fase, eu teria uma interferência do tipo destrutiva. E aí esse n poderia ser quanto? Poderia ser 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Aí eu pergunto uma coisa para vocês, pessoal. Aqui a interferência foi construtiva. Depois eu tenho interferência destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva e assim vai. Beleza. E aqui é uma interferência construtiva, seria a primeira interferência construtiva depois dessa. Então aqui eu teria uma interferência destrutiva, aqui já foi a construtiva, né, a máxima. Aí depois eu teria aqui uma construtiva, depois uma destrutiva, depois uma construtiva, depois uma destrutiva, depois uma construtiva, depois uma destrutiva. E tá bom, já cansei. A questão é, essa é a primeira destrutiva depois dessa. Então, isso aqui é para n igual a 1. Essa é a primeira construtiva depois dessa. E a primeira construtiva é n igual a 2. Ó. Essa é a segunda destrutiva, n igual a 3. Essa é a segunda construtiva, n igual a 4. Essa é a terceira destrutiva, n igual a 5. Essa é a terceira construtiva, n igual a 6. Essa é a quarta destrutiva, n igual a 7. E por aí a gente vai. Você percebe que eu vou ter interferências destrutivas, construtivas, construtivas, destrutivas, construtivas, destrutivas e assim sucessivamente. E aqui no meio é a interferência máxima, que é a interferência construtiva máxima. Aqui eu teria franja clara, escura, clara, escura, clara, escura, clara, escura e assim sucessivamente, beleza? E aí eu consigo determinar várias coisinhas. Por exemplo, esse comprimento de onda aqui, de acordo com o comprimento de onda, eu posso ter a determinação dessa franja em pontos diferentes. Então, conforme eu vá mudando o comprimento de onda da onda, ou eu mude a distância entre as fendas, ou eu mude a distância da parede para o anteparo, conforme eu mudo tudo isso, isso aqui vai mudando também, tá certo? Então, ó, vamos anotar aqui, só para a gente terminar o que é cada coisinha dessa. O que seria aqui A é a distância entre as fendas. O que seria N? Não, melhor, o que seria Y? Y seria distância do ponto de interferência até a interferência máxima central. O que seria o nosso N? Tá? O N caracteriza o tipo de interferência, se vai ser escura ou se vai ser destrutiva ou construtiva. O que vai ser o lambda é o comprimento de onda, né? Isso aí a gente já sabe. E o que seria o Dzão? Cadê o Dzão? Tá aqui, ó. Esse é o Dzão. Eu coloquei Dzinho, né? Aqui é Dzão. Ao invés de Dzinho, seria Dzão. Desculpa. Dzão seria distância entre fenda e anteparo. Seria isso aí. Beleza? Então, a gente terminou agora de ver experimento de Young. Vamos fazer um exercício para a gente finalizar a aula de hoje, tá bom? Na figura a seguir, C é um anteparo e S0, S1 e S2 são as fendas nos obstáculos A e B. Assinale a alternativa que contém os fenômenos ópticos esquematizados na figura. Então, essa daí é muito tranquila, porque a gente sabe que o primeiro obstáculo aí, eu vou ter o fenômeno da difração, tá?
acontecendo. No obstáculo S1 e S2 também eu vou ter difração acontecendo. E depois que ocorre essa difração, aí eu vou ter o fenômeno de interferência gerando as franjas claras e escuras. Resposta, então, letra B. Vamos fazer agora a questão 10 do nosso material. Uma montagem de um experimento de fenda dupla foi realizada conforme ilustrada na figura na figura a seguir. Para Dzinho, que esse Dzinho aí seria a distância entre as fendas, né? É 15 lambda e D maior que Dzinho, tá? É a nossa condição, né? Podemos afirmar que o nono máximo de interferência está a uma altura H igual a... Pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, tá? Na verdade, eu nem vou apagar. Eu vou fazer essa questão nesse espaçozinho que eu tenho aqui, beleza? Então, essa questão 10 eu vou fazer aqui, ó, nesse espaçozinho aqui, ó. Porque ela é fácil de fazer. Ela é fácil de fazer, beleza? Então, ó, percebe que ele quer o nono máximo de interferência. Gente, olha o primeiro máximo aqui. Seria aqui, depois do central, né? Seria n igual a 2. O segundo máximo, n igual a 4. O terceiro máximo, n igual a 6. Poxa, se ele quer um nono máximo de interferência construtiva, ele quer n igual a 18. Beleza? E ele disse que o Dzinho é 15 lambda. Acabou, eu jogo a fórmula direto, ó. Lambda é igual a 2AY vezes N sobre D. E o que ele quer é o H aí, né? Que seria o nosso Y. Então, ó, a nossa fórmula ficaria assim, ó. Lambda igual a 2. Nesse caso, não é A, é D, né? Não existe um padrão não, tá? Não existe um padrão. Você tem que saber o que é cada coisa, porque eles mudam as grandezas de forma aleatória. Então, 2D, Y, que ele chamou nessa questão de H, sobre ND. Dzão, né? Então, vamos lá. Lambda é igual a 2, que multiplica quem é D? 15 lambda. Aí, 15 lambda vezes H, que é o que eu quero, sobre ND. Quem é N? 18. E quem é Dzão? Dzão. Quem é Dzão? Ah, ele quer em função de Dzão. Deixa Dzão. E aí eu vou cortar aqui, ó, lambda com lambda. No fim das contas vai ficar o quê? 18 Dzão é igual a 30 vezes H. Logo, H vai ser 18 dividido por 30. Então, 18D dividido por 30, que quando eu simplificar por 6 vai dar 3/5. Então, H é 3/5 de Dzão, que nos dá aí como resposta a letra C. Beleza? Então, a nossa aula de hoje, ela fica por aqui. Beleza, pessoal? Obrigado a todos os guerreiros que ficaram aí até o final. Valeu, nos vemos na próxima aula, Fenômenos Ondulatórios, parte 2, tá bom? Tchau!